Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar de NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de Fundo, com a colaboração e transmissão da Bola TV. E para hoje, o que é que vamos trazer? Vamos trazer a antevisão aqui das finais da conferência, porque já está quase toda a gente. Exato, quase toda a gente na altura que estamos a gravar, atenção, domingo à noite, basicamente já está todas as equipas apuradas, menos uma, porque estamos a gravar na noite que vai decorrer o jogo entre os Detroit Pistons e os Cavs, o jogo 7, exato, o jogo 7, que aliás, o Oeste já é o quarto jogo 7 que vamos ter no Oeste. Realmente é para vocês verem como esta conferência teve realmente muito aberta a nível destes confrontos, destes playoffs e realmente a nível de incertezas e dúvidas. Comigo, para comentar isto e também mais algumas coisas, tem aqui o Bruno Tomás de regresso, não é, Bruno? Depois de umas férias, quer dizer, ainda estás de férias, não é? Tal como em Cancún, mas repousaste um bocadinho e vieste regresso aqui ao nosso podcast, não foi? É verdade, infelizmente, no momento em que eu vim de Cancún, há uma questão chamada rinite alérgica que me ataca com grandes problemas nesta altura e não me permite que muitas das vezes consiga ter aqui uma voz assim tão boa e às vezes falar de forma tão delicada. Consegue-se perceber que ainda a minha voz ainda está um bocadinho estranha, mas estou aqui pronto das minhas férias de Cancún em teletrabalho de férias de Cancún para falar aqui de ver as finais e falar ainda desta segunda ronda, obviamente, do que ainda resta dela para nós. Obviamente, aqui os nossos telespectadores e quem nos acompanha nas plataformas de podcast, já quando o episódio for lançado, já sabe todas elas. Mas sim, já estamos aqui no início do que será a nossa reta final aqui destes playoffs e do fim desta. Do que podemos dizer que foi uma excelente vida. Sim, exatamente. Pelo menos no Oeste realmente está a abrir muitas, tirando os New York Knicks, não é? Que depois daquele duplo susto contra a Atlanta foi sempre a andar e agora estão nas finais. Aliás, eles estão a gostar muito, que estes Cavs e os Pistons andam aí sempre a adiar decisões porque, pronto, não é? Não só ganham. É verdade. Não, é verdade. Eu acho que nós falamos aqui quando estivemos a ver os playoffs e todas estas rondas que o problema dos Knicks eram os próprios Knicks, era um bocado aquela questão daquele sentimento que eles eram os inimigos deles próprios, que sentiam muitas das vezes que eles não. Às vezes perdiam-se nos próprios jogos, perdiam-se nas próprias séries e deixavam-se, como nós tivemos a falar naquela primeira ronda, tiveram aquele desire dos dois jogos com os Hawks. Desta vez parece que aquilo teve boas marcas, se me entendes, ou seja, sim. ele fez calo e limparam de forma bastante pragmática. Os Philadelphia 76ers, que continuo a dizer que fizeram mesmo assim uma excelente disputação nos playoffs, não estava nada à espera e nada mancha a excelente performance que tiveram. Tendo em conta todos os desaires que eles tiveram ao longo da época regular e depois, obviamente, eliminando os Celtics, que eram uma das boas equipas e um dos candidatos ao lado oeste dos playoffs. Exato. Aliás, os Celtics eram realmente candidatos, nem que seja pelo menos à conferência, eram claramente candidatos depois do regresso do Tatum e até do próprio regresso em Tatum, da forma como ele estava a jogar e do nível também. Eu estava a querer dizer-te, lá está, os New York Knicks estão no sofá à espera e ainda bem, porque eles estão no sofá e a outra série com que eles estão à espera do adversário ir para o jogo 7, compra dias de descanso e não só, porque há a questão do Anunoby
que a situação estava ali algo complicada e cada dia que eles vão ganhando, digamos assim, de tempo, melhor para o regresso do OG Anunoby na tal lesão que ele sofreu no jogo contra no jogo 3, exato, no jogo 3 contra os Philadelphia 76ers, que depois nem jogou mais na série e agora está a ser boa notícia. Já para os fãs dos Cavs e dos Pistons, Bruno, isto tem sido quase quase um quebra-corações para esta malta, não é? Que é realmente os Pistons, que até começou bem a série com aquele 2. Muito bem. Ao É contrário da série passada, onde os Pistons tiveram uma série que começou bastante mal e tivemos quase a deixar os Pistons fora, mas exatamente. deram a volta um 3-1. Ao contrário disso, começaram muito bem. E vamos ser honestos, e quando estamos a falar isso, há quase um 50-50 de possibilidades dos Cavs passarem. Eu acho, mesmo, atenção, e não podemos esquecer que os Pistons ganharam, tiveram em primeiro lugar na época regular. Uhum. Eu acho que há mais obrigatoriedade dos Cavs passarem em termos da experiência que têm do que os Pistons. É uma questão que é, eu não acredito nada nestes Cavs. Não acredito nada nestes Cavs. Acho que basicamente os Cavs estão altamente dependentes do Donovan Mitchell. É certo, e repito, considerando que possam ser eles a passarem, os Cavs tiveram uma grande sorte, e aí tiro o chapéu, em trocar pelo James Harden. Acho que o James Harden vai ajudar muito o papel do Donovan Mitchell de coordenar as tropas, por ter um ball handler. Digam o que disserem do James Harden e dos problemas que temos do James Harden. O James Harden, que teve jogos a James Harden nestes playoffs, porque é o James Harden, e já o James Harden já com 30 anos, se ele já era assim na casa dos 20, com 30 é normal que seja pior, mas fez uns bons playoffs. Virmos, se analisarmos os jogos todos no geral, não é que depois tudo junto, aquilo. Acho que é pouco. Acho que é pouco mesmo para o talento. Acho que o banco é curto. Sinto muitos dos jogos no final, e pode acontecer no jogo que não sabemos como é que vai ser o resultado. E sinto muito isso, e às vezes foi o que aconteceu nesta série, que é nestas séries e nestes playoffs, que é como o banco é curto, obriga o Donovan Mitchell a estar muitas vezes, muito tempo nos jogos e chega aos momentos clutch muito cansado. Uhum. Como aconteceu na época passada. E isso pode ter um peso muito grave, muito alto, muito alto. E curiosamente, era isso que sentíamos, e continuamos a sentir um bocado, mas menos face à época passada, continua a ter, mas menos, cobrança. Comparado, por exemplo, com o que temos com o Nova York. Sim, embora eu esta série lá está, e este jogo 7 nós não vou estar aqui a comentar muito, porque lá está, não se realizou. Temos E quase também antes de ver uma coisa que quando vai para o ar já sabe o que é que vai acontecer. já sabe, exato, eu não queria entrar muito por aí, embora o meu pequeno palpite, isto vai ser, é um bocado aquele clichê do costume, mas vai ser decidido por detalhes e pode ser a noite do Cade, pode ser a noite até do Tobias, aparece e faça 30 pontos. O Tobias, atenção, o Tobias fez uma que podem acabar, obviamente. Exato. Muito bons. E só temos que dar valor ao Tobias Harris. Só que eu acho que concordas comigo, isto até de modo de resumo. Aconteça o que aconteceu no jogo 7. Sim. O que está a acontecer nesta série, nós já vimos um pouco não, até muito, da série anterior, ou seja, na primeira ronda nestas equipas. Ou seja, o ataque dos Detroit Pistons estar muito nos ombros do Cade Cunningham. O Jalen Duran ainda não aparece realmente de forma regular, anda totalmente desaparecido. Atenção, estamos a falar isto antes do jogo 7, pode ser que no jogo 7 olha, faça. Sim, ou seja, estamos a falar o que foi esta série e o que foram estas séries, mais do que propriamente o jogo. Mas o jogo é um jogo. Mas não retira o facto de lá está, do que tu dizer de virem as fragilidades e as debilidades de ambas as equipas.
A questão do James Harden não ser muito confiável, porque há jogos que realmente as coisas não correm bem, não é? E depois, embora nos últimos jogos, e nem culpa assim tanto de James Harden, porque atenção, malta Não. casca muito em cima do James Harden, mas estamos a falar de um jogador que vai fazer 37 anos neste verão. Também vamos lá ter calma. E continua a dizer, o James Harden foi muito importante para os Cavs, para libertar, acho eu, o Donovan. Sim, exato. E notou-se nestes playoffs. Exato. Muitas das vezes deixar o Donovan Mitchell a jogar um bocado ao futebol, quase como se fosse um descanso ativo. Exato. Mas até eu falei pronto, na questão dos Cavs, disse aí do Harden, mas o Evan Mobley também não está-me a convencer. Defensivamente está e vai ser sempre aquele jogador que honestamente, às vezes no ataque, não sei se concordas, parece que o Jarrett Allen está mais a convencer que o Evan Mobley. Às vezes. Sim, às vezes. Pelo menos na forma como ataca o garrafão e domina aquela zona. Sabe o que eu estou a dizer? Ou seja, é certo que o Jarrett Allen é mais velho, já tem aquela experiência, as peças que dão aquela ratice, mas o Evan Mobley, que devia ser aquele jogador já com um suplesse diferente, com valências diferentes, e já falamos há anos a questão da escolha, e a escolha é quase óbvia para nós. Evan Mobley em detrimento de Jarrett Allen, e usar o Jarrett Allen para ir buscar atiradores, por exemplo. E depois convém que o Evan Mobley ajude na parte ofensiva. É, porque, Bruno, eu até vou-te dar aqui um dado estatístico interessante. Na série passada, o Evan Mobley teve 3 jogos que marcou mais de 20, até marcou 23 pontos, 25, 26 pontos. Na época regular, nos últimos, exato, também 7 jogos, houve 4 jogos que ele fez também, superou essa marca, dos 23 pontos para cima. Nesta série, contra os Pistons, não há nenhuma que ele fez 20 pontos. Não houve nenhuma. Ou seja, estamos a falar de um jogador que já vimos, lá está, na série passada, fazer, claro, não estou a dizer que o Evan Mobley tem que ser um jogador a marcar 23 pontos de média, não estou a dizer isso, mas ter ali alguns jogos, não é? Ter ali 2 jogos numa série que apareça realmente e realmente não está a aparecer ofensivamente, não é? E às vezes é necessário, porque, como é que eu vou-te explicar isto? O Donovan Mitchell e o James Harden, muito bem, estão ali os dois no coisa, mas é preciso ter alguém ali lá dentro, no interior, que também seja uma ameaça, não é? Não pode ser só 2 bases ali, não é? A fazer... Um bocado para fazer os lobs, um bocado para... E corrijo-me se eu estiver errado. E os Pistons não têm propriamente um center assim... Exato, e não vejo o Evan Mobley, está, é o que estás a querer dizer. Aproveitar. Exato, porque o Duran não está num nível... Pá, não está. E o Tobias não é grande... E o Duran muitas das vezes joga mais extremo poste, ou seja, o Evan Mobley é mais um center, é mais center, é mais, domina mais em termos físicos. Devia quase arrastar o Duran para fora e ganhar a posição no garrafão e ganhar. Exato. Reparem, como nós vimos N vezes, vamos dar aqui o exemplo do que foi, para termos aqui uma forma de comparação. Quando Philadelphia ganhou muitos dos jogos, foi porque viu algumas debilidades na parte de interior dos Celtics. E a jogar até com isso, a puxar o Nemias para estar com o Maxey, por exemplo, não é? Ter o tal pick and roll e forçar o Nemias a estar com o Maxey. E o Maxey, não é? Aproveitar-se, não é? E depois, ou seja, e quando tu tens isso, e depois lá está, tu vês quase o Jarrett a aproveitar isso, e o Evan Mobley, que é para mim e para ti, por acho que a maioria das quase, vamos ser sinceros, 90% das pessoas, acho que toda a gente concorda que em termos globais é o melhor jogador, que até mesmo em termos ofensivos é um jogador com mais suplesse, consegue ali, às vezes, fazer quase não precisa de ser tão agressivo no garrafão, consegue fazer ali
quase uns floaters até mais bonitos, não precisa de ser tão agressivo na forma como ataca o pintado. Não tem o que se passa. Exato. E eu estou assim algo preocupado, porque depois os Cavs, passando na próxima fase, vão ter que precisar desse Evan Mobley para atacar, porque senão o Karl Anthony Towns vai estar na sua praia, vamos dizer assim, não é? É verdade. É Porque- verdade, é verdade, porque reparem uma coisa, vai ter o Cat a defender o Evan Mobley dessa forma, e depois vais ter basicamente um guarda-redes incrível a defender o Jared Allen. Sim, é o Mitchell Robinson, provavelmente, vai jogar os seus 20 minutos, não é? Vai ser suficiente. E vai ser suficiente. Exato. Porque, principalmente, não sei se concordas, se o OG voltar, o OG pode perfeitamente emparelhar no Evan Mobley se estiver a jogar assim. Sim. O OG pode não ter a altura do Evan Mobley, mas está-se bem. E aliás, é robusto. É um jogador que consegue aguentar bem essa questão. E repara uma coisa, e se o Evan não está a usar do seu tamanho e a usar para o ataque, ok, tenho as costas quentes. O Cat vai fazer a ajuda, se for preciso, porque às vezes é só a questão da ajuda no tamanho. Não é questão da ajuda na questão do emparelhamento 1 para 1. Uhum. É realmente complicado. Já agora, Bruno, passando, é verdade, não sabemos, não é adversário, mas qual achas, desta pergunta, qual achas a equipa que os Knicks estão a torcer para que ganhe o jogo desta noite? Honestamente, eu acho os Cavs. Honestamente, eu acho os Cavs. Pela aquela questão dos Pistons serem um bocado... serem muito duros na defesa. Acho que é mais um bocado isso. Acho que terem aquela... Não sei, ou seja... E isso pode cansar muito ali, principalmente o Brunson. E isso pode dificultar um bocadinho. Acho que é mais fácil o emparelhamento com os Cavs. Mas posso enganar. E até o Brunson atacar o outro lado. Já sabemos que a defesa ponto de ataque dos Cavs não é assim... E, exatamente. Vai ser muito... Com os Cavs vai ser muito fácil esconder o Brunson. Sim, com o Mikal, atenção, porque o Mikal, estando neste nível que vimos contra o Maxi dos Sixers, pois não é? O Mitchell vai ter que suar muito a camisola, não é? Pois, ou seja, os Knicks têm ali muita gente realmente, mesmo a vir do banco, o José Alvarado pode entrar uns minutos para cansar, uma carraça que ele é, não é? O Josh Hart, não é? O próprio Josh Hart, não é? Ou seja, e já falamos aqui do OG Anunoby, mas o OG Anunoby vai ser mais para zonas interiores, não vai ser para defender o Donovan, só se houver questões de trocas, atenção, não é? Se o Evan Mobley fizer o pick and roll, claro, mas fica o OG e o OG desenrasca muito bem. Vai ser pior para o Donovan Mitchell, honestamente. Eu acho que é aquela... Às vezes acontece, às vezes fazes a troca para te embaraçar e às vezes tens essa questão. Mas atenção, o Donovan Mitchell é um jogador extremamente inteligente e quando vai fazer uma troca vai tentar pôr-se à frente com o Brunson para obviamente. E eu cada vez que eu penso nesta equipa dos Knicks e a maneira que estão construídos é realmente, e concordo, nós já comentámos no ano passado, até pela questão que eles eliminaram os Celtics, esta equipa está muito bem construída para enfrentar uma equipa como os Celtics, não é? Que tem ali muita gente ali, os big wings ou ball handlers e não sei o quê, e neste caso os Cavs que têm ali dois ball handlers, não é? Principais, o Harden e o Donovan Mitchell, eles estão bem equipados, não é? Bem equipados em relação nessa defesa, digamos assim, contra esses ball handlers, não é? Contra essa malta. Com a diferença em que os Celtics têm ball handlers que defendem muito bem, porque vamos ser honestos, tanto os dois wings do Celtics defendem bastante bem, mas os Knicks não conseguem. Os Knicks não conseguem fazer o que o Jaylen Brown e o Jason Tatum conseguem fazer. O Jason Tatum e o Jaylen Brown são bons defesas. Sim. E é uma das valências dos Celtics, é que seja o Derek White, sim. são bons defesas todos eles. Ou seja, o OG Anunoby, por exemplo, é um excelente defesa, nós concordamos, mas o OG Anunoby não tem um talento ofensivo, obviamente. Exato. Mas agora,
obviamente, o, o Donovan Mitchell não é um bom defesa. Sim, e é um bocado como tu dizes, já há jogos que realmente ele pode estar a defender, mas depois no lado ofensivo depois não aparece. E houve um jogo assim dele. Já mudando na perspectiva, se for os Pistons, eu também concordo contigo, porque nós até tivemos no ano passado, não é? Um confronto, embora eram os Pistons com zero experiência, a primeira vez que tinham ido aos playoffs no por não sei quantos Sim, anos, sim. essas coisas todas, mas vimos a dificuldade dos Knicks contra esta equipa dos Pistons por questões que tu falaste e bem, concordo contigo. Aquela questão dos Pistons, se calhar levar o jogo à lama, muito físico, muito intenso, e se calhar os Knicks podem sofrer com essa questão. Por exemplo, o Counter, então, se tiver na sua versão algo soft, vai sofrer com isso, Vai. obviamente. Eles basicamente o que vão fazer é eles vão usar o físico, se for uma coisa, e o que vão tentar fazer é tentar cansar ao máximo o Brunson nas trocas que fizerem. Exatamente, exato, o Porque Cade, não é? o Exato. Cade, lá está, é um bom defensor, atenção. O Cade, nisso, é um defensor competente. Mas mesmo com as trocas que fizeram, eles vão tentar cansar o Brunson até ao limite. Exato, exato, exato. E depois vão usar aquela questão de, principalmente, os minutos sozinhos do Cat, amassá-lo. Exato. Amassá-lo, porque lá está, o Cat vai estar ali cerca de 25 minutos sempre sozinho por causa das lesões. E o Isaiah Stewart entra em campo, e nós já sabemos como é que é o Isaiah Stewart, que é assim algo agressivo. O Paul Reed, Exatamente. o Paul Reed, que é o terceiro posto, tem entrado até muitos minutos porque o Jalen Duran não está a corresponder, e até chega um ponto, o JB Castev tem metido o Paul Reed e compreendo perfeitamente, e aliás, ele está a responder, atenção, o Paul Reed, e depois já o Azar Thompson, porque o Azar Thompson, é verdade que no ano passado, nessa série contra os Knicks, houve ali momentos que realmente é ali o tal verdismo, o tal verde, que era a primeira experiência e tal. Só que Mas agora é um calma, azar. já não é o Só que este, mesmo. exatamente, já é um nível diferente e já esta época, já tivemos confronto entre os Knicks e os Pistons, vários, e o Brunson, quando apanhava o Azar Thompson, ficava assim, já estava a suar, não é? Só de pensar como é que eu vou passar por ele, não é? Por isso, atenção, eu dou favoritismo na mesma os Knicks, nos dois matchups. Sim, 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 sim. Eu acho, exato, eu ia perguntar também se concordavas comigo sobre isso, só que contra uns Pistons, até eu diria que podíamos ter até jogo 7, outra vez jogo 7. Eu acho que A probabilidade de ir a jogo 7 é maior, eu acho que é mais provável ir a jogo 6. Com os Cavs, eu acho que a probabilidade de ir a jogo 7 é muito diminuta, honestamente. Acho que, ainda por cima, eu acho que acho que contra os vai-se Cavs, notar mais, não sei yeah, se, yeah, yeah. não sei se concordas comigo, acho que se vai notar mais o cansaço de ir a jogo 7 com os Cavs. A Eu acho equipa dos que Cavs ir a jogo 7. os Cavs, eu acho que os Knicks, se apanhar os Cavs, eu até diria, se calhar jogo 5 até. Os Knicks em 5 jogos, mas posso estar enganado, atenção, posso estar enganado, É mas assim, atenção que não vamos descurar que os Cavs têm boa equipa e já provaram que conseguem fazer boas coisas, mas tendo a concordar contigo com a probabilidade de ir a jogo 5 é é, real. e até digo, se eles ganham aquele lá está em Madison Square Garden, percebes? Se calhar os Cavs depois em Cleveland só ganham um jogo e os Knicks, bom, lá está como fizeram Sim. nas duas rondas anteriores, fechar isto o mais cedo possível e eu para descansar, porque a seguir no outro lado, no outro lado vão apanhar aí uma equipe, sejam os Sim, do outro campeões, lado é provável que apanhem os campeões, mas mesmo que não apanharem os campeões, vão apanhar outra equipa que também não é fácil. Não é? Exato. Aliás, Bruno, podemos aproveitar essa pontezinha e vamos falar então do outro lado, não é? Do outro lado, então, os Spurs com. Já falámos na semana passada com a tal controvérsia do Embanyama e essas coisas todas, de que não levou suspensão nem castigo. Castigo, multa. Pareceu-me, não sei se concordas, e nós estivemos a falar um bocadinho antes de começarmos propriamente a gravar, pareceu-me na parte jurídica, quando tu fazes cometes o teu primeiro ou seja, o teu primeiro, não é o primeiro crime, mas cometes o teu Uhum. primeiro
o teu primeiro... O teu cadastro está limpo e entra o cadastro está limpo e tens o teu primeiro apontamento e o juiz é mais benevolente, exatamente. Que eu não concordo, atenção, que eu não concordo. Atenção, continuo a dizer e concordei com vocês que estava a ver a vossa gravação e estava a ver o podcast, que acho que ele não fez por mal, mas realmente acho que há certas alturas em que a NBA tem que intervir. E fazer um exemplo. Não podemos só fazer, e atenção, isto não estou a falar de questão do clubismo, há outros, o Rudy Gobert também já aconteceu, Draymond Green também já aconteceu. Não pode ser só com aqueles jogadores em que está-se a preparar, ou que são mais controversos, ou, por exemplo, o próprio, que isso acontece. Atenção, não invalida, e isto é importante que se diga, que a vitória dos Spurs é justa. Eu acho que isto é importante frisar a todas as pessoas. Agora, deixa-me um bocado chateado só isso. Não sei se concordam. Sim, é um pouco aquele sentimento que também falamos na semana passada dos Lakers contra o KC, que houve ali certas decisões, não tanto no jogo 4. Sim, o jogo 4 de todos foi o mais limpo. Vá. Exato, e foi mais emocionante até a nível de marcador, foi mesmo ali decidido praticamente até ao fim. Mas a tal cena, um pouco como o Gonçalo quis dizer na semana passada, que é os jogo que assim não precisavam disto, entre aspas, deste tipo de dualidade no sentido de como é que é possível o jogo em si, e tudo bem, tem aquela agressividade, aquela garra e aquele contrato, o contrato não, desculpa, é aquele contato a excesso, essas coisas todas, mas do outro lado não podes dar um toquezinho ao shape, senão cai e é falta, não é? Ou o chat faz o flop e é falta, tipo... Não podemos, eu não sei se concordas que parece, e atenção, isso não tira o mérito, mas parece que há ali quase uma mancha de pó na passagem, e isso para nós que admiramos tanto uma equipa como a outra, vemos muito mérito nos treinadores, vemos muito mérito nos jogadores, vemos muito mérito na forma como foi construída, sentimos que ficamos um bocadinho desagradados só com isso. E no caso destes Spurs, é verdade que eles passaram, foram os dois vencedores. Aliás, nestes últimos jogos, acho que ficou evidente a tal superioridade que os Spurs foram ganhando. Porque do outro lado, dos Minnesota Timberwolves, tivemos, aliás, um grande jogo do Ant, aquele jogo 4 foi mesmo muito bom, mas mesmo na série anterior, contra os Nuggets já dizíamos isso, o Ant não estava a 100%, tinha aquele problema no... Aliás, ele tinha o problema nos dois joelhos, só que há um pior que o outro, digamos assim, e nesta série também viu-se isso, e depois o Aya do Sumo também não esteve bem, aliás, ele ainda regressou, como já falámos na semana passada, mas não apareceu literalmente, embora não podemos ter criado grandes expectativas. O Aya do Sumo não podia ser um game changer, ou seja, um jogo, como já aconteceu contra o Denver, realmente decidiu, mas não seria um série changer, digamos assim, não ia mudar a série por completo. E depois não havia Dante DiVincenzo, ou seja, Mike Conley mais tempo em campo, porque atenção, eu não desgosto de Mike Conley, mas pronto, a idade passa por todos, não é? Sim. E é normal que o Mike menos Conley... Paulo LeBron James. menos Paulo LeBron. Mas os Spurs acabaram por ganhar, é uma equipa realmente que tem aquela qualidade, não é só em Banyama, como o Gonçalo disse bem, e reafirmo que ele disse na semana passada, e estes últimos jogos foi a prova disso, aquela dupla de base jovem, o Castle e o Harper, é uma delícia deles jogar, e nós ficamos sempre a pensar, o Harper é rookie, sim, o Harper, este miúdo é rookie, não é só dos playoffs, é rookie, mas da época toda. E não parece. Tu olhas para ele, parece que já está. Parece é a sua terceira presença ou quarta presença dos playoffs. E o Castle parece que tem anos e anos e anos disto. Isso ainda pior. É tipo, olha-me para o Castle e tipo. E na defesa, não é? E principalmente. O Castle é dos aqueles bases defensivos que nós pensamos assim. Tem anos e anos. Anos e anos de NBA para saber a forma como se posiciona, faz pombos de bola. Não.
Tem 2 anos. Exato. Mas esta equipa dos. E não só, eu estou a destacar esses, mas houve o Champagny teve ali uns jogos também interessantes. O Champagny, que é um 3D player e que esteve bem, teve uma participação boa. Mesmo o Cornet também, quando não havia no Embanyama, é verdade que sofria mais um bocado, porque um pouco como o Gonçalo dizia na semana passada, quando o Cornet entra em campo, o pessoal dos Timberwolves, o chip era logo, pronto, vamos atacar fortemente o sexto, não é? Mas mesmo assim, não foi um fator realmente de os Não, de Spurs todo. caírem por aí abaixo, não é? Ou seja, ali um poste muito seguro e mereceu, lá está, volto a dizer isto, e ele mereceu aquele contrato que muita gente viu no verão do ano passado, e ele vai ganhar tanto dinheiro, e chega ao fim, está a provar que ele merece, porque realmente é um poste de suplente de confiança, numa equipa que é candidata ao título, porque está nas finais da E conferência. traz, tal como o Fox, experiência, conhecimento, numa equipa extremamente jovem, que Yeah. às vezes, mais do que propriamente, e tem, principalmente o Fox e ele também, Exato, mas trazem ali uma voz de comando muito importante em duas fases do campo diferentes, que é a fase, lá está, defensiva e a voz de comando na construção do ataque. Sendo que exato, não, numa equipa tão jovem que eles têm, porque estão extremamente jovens, dois jogadores, principalmente um que já foi campeão da NBA, parecendo que não, como poste suplente, e outro que levou um Sacramento Kings, que sabe Deus como é que estavam, a umas meias finais de conferência Não, não, contra. não. Eles foram eliminados na primeira ronda contra os teus Warriors. Só que foi uma série longa, foi sete Sim, jogos. Foi 7 jogos. Que, aliás, até o jogo 7 dos teus Warriors contra os Kings estava a dar no mesmo dia que o primeiro jogo da segunda ronda de sim. algumas equipas. Pronto, às vezes acontece isso, não é? De Não, rondas acabarem atenção, 4-0 e esses Kings eram muito interessantes. Yeah, Muito yeah, interessantes. Ou yeah. seja, os Spurs, que não sei se queres entrar já por aí, não só acho que mereceram, acho que há aqui esta questão, Hum. como tu disseste, e bem, um, os Minnesota ter aqui um problema de estarem investigados com lesões E mesmo a que, nível que, físico, ó, Bruno, físico. notava-se que também a equipa estava um bocado a quebrar, porque é uma equipa que teve muitas lesões e parece que não. Nós comentámos isso contra os Denver Nuggets. No último jogo contra os Denver Nuggets, eles só tinham 8 jogadores disponíveis, apenas 8. Por isso é que nós criticámos muito os Nuggets, como é que eles perderam esse jogo. Exato, Eu pelo exato. menos fiz, e tu E o, também, e o Gonçalo e, eh, também. e o próprio Rudy Uh, Gobert, que não teve em nível, o porque Gobert estava por arames, no sentido em que jogou todos os jogos, jogou muitos minutos todos os jogos, porque foi extremamente importante. sim, o Jokic deixou Epá, umas elas, não é? Aquela defesa excelente, excepcional. Vês que o Jokic chega ao fim. vamos ter que ser honestos e dizer, ele meteu o Jokic no bolso. Exato, exato. E agora, mais nesta parte, lá está. Isto foi mais na parte final, não foi nestes últimos 2 jogos. Sim, Já porque se ele notou que defendeu muito bem o Embanyama nos primeiros jogos. sim, Muito bem. e isto eu E concordo. o Embanyama só fez alguma coisa quando trazia o Rudy Gobert para fora, porque o Embanyama, ao contrário do Jokic, estava a conseguir tirar 3 melhor que eh, ele. e eu Porque também concordo. tem uns braços maiores e conseguia eh, que o efeito do lançamento fosse com o ar um bocadinho mais alto. Exato. E isto eu concordo cada vez mais com aquela expressão que já tinha ouvido falar isto há 1 ano ou 2 anos, que é isto dos playoffs às vezes é uma maratona. Ou seja, tens de ter o É. pulmão e claro, às vezes É uma maratona quase, não só uma maratona, como parece às vezes um combate do UFC que vai até à última ronda. Porque muitas das vezes tem esse problema que é ou acabas lesionado ou acabas com muitas mazelas e temos os principais jogadores a acabarem muito, muito fastigados quando rondas são mais físicas ou quando lá está, jogam até ao limite porque ir até ao limite para tentarem, lá está, chegar ao sonho de ir a mais um anel, ou porque é a última época com a equipa, e acho que foi um yeah, bocadinho o que yeah. aconteceu com a Minnesota, que não invalida de serem uma equipa absurda, e continuo a dizer que era a equipa mais preparada
quando está a 100% para encaixar com o OKC. Exato. Só para terminar aqui, que tive aqui o Dylan Harper, só para terminar e passar, lá está, para a nossa previsão da série contra o OKC. Nesta série contra os Timberwolves lançou 57% de lançamento de campo, 90% de lance livre. E 1.7 turnovers, porque às vezes rookies e tal, não sei o quê, a primeira presença de playoffs podia ser que, não é? Tivesse média de 2 e tal, 3 turnovers, não sei o que mais, e estamos a falar de um jogador que, atenção, 25 minutos de média, não é de só uma dúzia de minutos, nem 20 minutos, são 25 minutos de média. É realmente, pá, isto não é normal. Mas está, isto não é normal um rookie ter esta eficácia tremenda, seja em lance livre, seja em lançamentos de campo, seja até em decisões de playmaking e de passe, e isso realmente não é normal. Bruno, Tomás, passando para esta final da conferência OKC Spurs, esta antevisão que vamos fazer, que se calhar vai ser realmente a parte maior aqui do nosso episódio, porque isto é uma final antecipada, acho que deves concordar comigo isto, e era o que muita gente queria, mesmo antes destes playoffs arrancar, e isso. Aliás, até podemos ser sinceros. Acho que nós falámos, eu pelo menos falei nisto já há algumas semanas, que com todo o respeito a todos. E mesmo há uns meses atrás, quando os Spurs ganharam 3 jogos basicamente seguidos contra o OKC, um para a taça, outro na semana de Natal, e não sei o quê. Ou seja, isto era o jogo que nós queríamos ver, a série que queríamos ver aqui nestes playoffs, seja na primeira ronda, segunda ou terceira, não é? Terceira, acho que melhor sítio para ser não podia ser, porque é a final de conferência, não é? Estes meninos não se podem enfrentar na final da NBA, na mesma conferência, portanto, o maior palco que podem se enfrentar é na final de conferência, e vão ter. E vamos ter o MVP contra o Defensive Player of the Year, portanto, é verdade, foi anunciado. São coisas, é verdade, ainda bem que te lembraste disso. O Shea foi. Tivemos então um anúncio, algo tarde, a meu ver. É verdade. Eu até disse isso a um amigo meu. Sabes o que é que eu disse a um amigo meu? Assim, daqui um bocado o MVP é anunciado quase no mesmo dia que o Finals MVP da conferência. É verdade. Depois vão estar em todos. Exato. Porque é provável que possa ser o Shea, na verdade, e depois juntam os 3. Pronto, está aqui. Exato. O Adam Silva diz assim: Shea, espera daqui a 3 semanas, que é quando der-te o Finals MVP da final, outros 3 logo de seguida, estás a ver assim? Poupa cerimónias. O Adam Silva está um bocado cansado para dar tudo sempre ao mesmo, então é tipo, toma lá os 3. Um carrinho. Não, Bruno. Ele antes estava habituado a mandar alguém para a Sérvia. Era mais fácil, ia por DHL, uma coisa assim, uma daquelas empresas de entregas, e agora tem que ir lá. E ali para a zona, como é que chama-se? Está-me a escapar o nome, o sítio de onde se guarda os cavalos do Jokic, mandava para lá ali, e o Jokic ia para o estábulo lá do Jokic. E ele pega naquele MVP, o Jokic, pronto, vou meter aqui à beira da pá, onde nas cenas da palha, essas coisas, e mete lá ali. Se fosse uma daquelas não sei como é que se chama, mas aquelas coisas redondas que se dá aos prémios de cavalos, ele aí tinha preocupação e ter muito orgulho. Disse, mas onde é que eu vou meter? Mete lá. Epá, acho que há uns que estão a fazer pregas, usa para os filhos não passarem, exato, mais pequenos. Epá, filhas, neste caso são filhas, ele tem duas filhas pequenas. Mas pronto, o Shea ganhou, acho que nós já falámos disso. Muito merecido, não sei se concorda. Muito merecido. Nós já tivemos um episódio, lá está, na altura, no final da época regular, que demos os nossos prémios, digamos assim, ou quem devia ganhar estes prémios, e o Shea ganhou com toda a justiça, e pronto, só coisa de tanto tempo. A época regular já acabou tipo há um mês, e agora é que deram, pá, pronto. Mas enfim, mas o que falaste bem, vamos ter o confronto entre o Shea e o Wembanyama. Agora já não é tanto chat. De antes havia o chat contra o Wembanyama, mas agora perceberam que o chat não é bem um rival, não é para o Wembanyama. Vamos para lá o MVP, que faz mais sentido. Mas Spurs, como eu estava a querer dizer, já tiveram vários confrontos, seja na NBA Cup, seja
próprio, lá está na semana de Natal e em janeiro, e realmente acho que é uma equipa que pode fazer frente a este OKC. Aliás, este vai ser o primeiro teste de fogo do OKC Thunder, acho que concordas comigo, com todo o respeito aos Suns e com os Lakers, este vai ser o primeiro teste de fogo, e os Spurs, Até como nós... porque eles fizeram neste momento, perderam 0 jogos nos playoffs. Exatamente. Os OKC que estão à espreita, não é? De um recorde, olha, por exemplo, um recorde dos teus Warriors, não é? Ganhar, limpa tudo, não é? Limpa a conferência toda, mas contra os Spurs duvido imenso. Duvido imenso. Também Duvido imenso. E bem, porque acho que nos vamos divertir muito com esta série. Acho que nos Exato. vamos divertir no bom sentido, porque vamos ver excelente basquetebol. Acho que vamos ver duas equipas que vão disputar todas as posses de bola a todos os momentos. Exato. E uma pergunta Ataque de defesa vai ser. Acho que eu estou desejoso que comece, honestamente. Não sei se concordas. Acho que vai ser. Vai começar, tem tudo olha, muito bom. exato, vai começar já, vai ser amanhã, no caso que estamos a gravar, amanhã, segunda-feira, que vai arrancar. Mas tu vês realmente estes Spurs que nós vimos na época regular e temos de olhar sempre para esses confrontos da época regular para, Sim. até para estas questões de antevisões. Eu vejo estes Spurs a ter uma espécie de antídoto, entre aspas, não é? Contra este Oklahoma City Thunder, porque estes Spurs também, basicamente, tem aquela forma também um bocado parecida com o jogo Oklahoma City Thunder. O Shea, nos tais confrontos, apanhava o Castle, já estava ali todo, já nem podia ver o Castle na frente, não sei o quê. O J-Dub, atenção, vamos ver se regressa. À partida, eu deduzo que sim, que aliás os OKC tiveram a descansar por muito tempo, não é? Eles barreram os Lakers, não é? Mas o J-Dub vai ser importante, o regresso do J-Dub contra estes Spurs, porque os Spurs não acho que de todas as séries acho que vai ser aquela que convém que ele tenha, que eles tenham. Exato, e não é porque pá, tudo bem os Lakers, não sei o quê, nós já comentámos isso, mas os Spurs são os Spurs e também convém que ele regresse em bom nível, porque se for no nível, por exemplo, quando foi na época regular, que ele regressou depois de ter falhado aqueles primeiros 17, 18 jogos. Sim, e não regressou nada bem, não sei se aqueles primeiros jogos foi muito complicado, até voltar ao ritmo, e depois voltou ao ritmo, é verdade, mas demorou-se, se não me engano, quase um mês até voltar a um ritmo razoável. O lançamento não estava a entrar, a defesa, o nível defensivo também ele estava-se a resguardar um pouco, porque pronto, já veio de uma lesão assim algo grande, não é? Ele foi operado e teve muito tempo de fora, e por isso é normal e eu espero, atenção, que ele regresse bem, que não tenha uma recaída, porque basicamente esta lesão que ele teve nos playoffs foi uma recaída das lesões ou dos problemas físicos que ele foi tendo na época regular. Nós não queremos isso, nós queremos todos os jogadores disponíveis a 100% e que não haja este tipo de questões, não é? É o nosso desejo, não é? Mas obviamente temos que apontar. E o chat, porque tal como eu estava a pegar nos tal rivalidades, o chat com o Embanyama, acho que concordas comigo, que é ele muitas vezes só o Embanyama está ali e eu lembro do final do tal jogo da NBA Cup, ao Bruno, tu sabes perfeitamente, que o Embanyama até vinha do banco, porque ele vinha recentemente de lesão e ele quando vinha, entrava para o campo, o Chet Holmgren, pá, ele mudava, tipo, parecia ficava... outro. Parecia outro. Parecia que aquilo tinha, pronto, o Embanyama consumiu o alma, nem tocou, ou seja, nem houve confronto, nem nada, nem coisa. Só o Embanyama entrando em campo ele já estava a consumir a alma do Chet, porque realmente e as playoffs e neste confronto vai ser importante. Atenção a essa questão, porque o Chet não pode ter receios, não pode ter isso, porque senão o Embanyama faz dele o que quer, olha, como vimos na época regular, não é? Principalmente Então o que vai acontecer é que vai-se notar isso e quem vai tentar ir ao Embanyama vai ser o Hartenstein, vão tentar fazer trocas e o Embanyama vai aproveitar isso. E vai convidar o Hartenstein a ir para o perímetro, não é? Porque o Embanyama tem o triplo, embora não é confiável. Lá está. Essa é a questão. É que depois o Hartenstein ir para o perímetro é aquilo que o Victor quer. Exatamente. É porque está a ser do seu habitat natural, não é? É por isso vai ser muito importante para este jogo OKC Thunder. E eu acho que vai ser uma série, como tu dizes, pá, quero ver isto, porque realmente como eu disse há pouco, são as finais antecipadas, a meu ver. E já agora tocando, eu falei, lá está mais da parte do jogo OKC, que depois tem aquele banco, realmente a nível de armas do banco,
Eu aí dou a vantagem ao OKC, acho que também concordas Sim, comigo. Pá, claramente. O OKC é de longe a equipa da NBA com mais profunda. atenção, Por- os Spurs têm um banco engraçado, atenção. O Sim, sim, Callum sim. Mas Johnson, o atenção, Cornet, atenção. Que estamos a falar é a equipa mais profunda. Se calhar a exato, segunda ou perto da segunda é os Spurs. A questão exato, é, exato. quando tu sacas o Isaiah Joe, pode perfeitamente lançar, quando as coisas estão mais tremidas, 2 ou 3 triplos e mudar um jogo, principalmente quando estamos a falar de alturas de uma segunda unidade em que as coisas podem estar diferentes, em que certos jogadores, os principais jogadores, estejam a mudar, estejam a descansar. Tudo isso é relevante. Exato. O que é que, o que é que vai ser importante também? Faltas, quantidade de Yeah, vezes que vai para o lance livre, isso vai ser interessante, e tiro exterior. Muitas das vezes o OKC, não só isso é que aconteceu o ano passado, mas acontece também este ano, o tiro exterior do OKC não é muito fiável. exato. Como tu sabes, e eu sei. É certo que, por exemplo, até esta época, e foi uma das coisas, se calhar, de um jogador de excelência que foi o MVP o ano passado, com mérito, e este ano ainda mais, o, 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 O Shea? o Shea melhorou o tiro exterior, por exemplo. Uhum. Mas continua a ser uma questão tremida. E eu não sei até que ponto isso não vai ser. Não sei se o campanha e coisas do género não prefiro o teu exterior dos Spurs, até porque depois tens a questão do Victor a tentar ganhar os ressaltos e na luta dos ressaltos ofensivos, eu não sei se depois, não só, mesmo que o tiro exterior não entre muito para os Spurs, com a luta dos ressaltos ofensivos, isso não desse É, vantagem um bocadinho aos Spurs. embora o jogo em si meio que consertaram essa questão que tu falas e concordo contigo, atenção, da criação do seu próprio lançamento com o Jared McCain, que aliás, nós vimos nos Lakers, Sim, estava ali um jogo que ele entrou e marcou, sei lá, 4 triplos ou 3 triplos seguidos, uma coisa assim absurda. E que também pode ser, e atenção, o Jared McCain é mesmo de criação, não é um Aaron Wiggins que é mais catch and shoot, não é um Caruso, por exemplo, que também é um catch and shoot. Ele é mais de pegar na bola, faz uns dribles e lança, tipo um Isaiah Joe um pouco, não é? Ou seja, os jogo em si estão ali preparados, mas lá está, naquele 5 titular, lá está, se o Jalen Williams não estiver em grande nível, o Shea, te falaste bem e concordo, não é um lançador confiável, o Chet também não é, o Hartenstein é um bom lançador, o Hartenstein não é lançador, e o Ludort também, às vezes tem noites, como tu sabes, gosta de construir uma casinha, não é? Mas realmente pode ser um fator realmente importante nesta série, ou seja, haver jogos que o OKC podem perder por essa questão. De um lado os Spurs, o Wembanyama esteja com a mão quente, o Vassell, o Champagne também, e do outro lado não resultar e a defesa dos Spurs até convidar os OKC a lançar triplo, que foi uma fórmula que eles usaram, lá está, para as tais vitórias, foi um bocado isso, é foi verdade, sim senhor. vamos combinar para vocês lançar triplo porque já sabemos que vocês não é, e fecham os caminhos ali no para o sexto, também com o Embanyama ajuda imenso, não é? Ter um Embanyama ali ajuda imenso Até nessa questão. porque sabemos que o OKC gosta muito do mid-range, não é só o Shea. Exato. Eles vivem do mid-range e do ataque ao cesto. O Jalen Williams, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Só que o Embanyama, que está ali à beira do sexto, se dá um passo em frente, já está na zona de mid-range. É aquela questão da forma como defende o Wembanyama ajuda a essa questão e torna a vida muito complicada. Torna a vida muito complicada. Eu não sei o que é que vai acontecer. É assim, continuo a achar que é provável que numa situação, mesmo com as 3 vitórias dos Spurs, continuo a achar que o KC tem a vantagem. Sim, sim, sim. E a Agora, tal acho questão, que e a tal questão da experiência. Nós vimos contra os Timberwolves também que eles já passaram ali por um bocado de aflição pela questão da falta de experiência. Os Timberwolves a sentir que realmente a sentir o tal verdismo do outro lado e a aproveitar nesse sentido, não é? Eu acho que é assim, se calhar se fosse daqui a um ano,
As coisas eram diferentes. Exato. Agora, acho que há uma probabilidade grande disto ir ao jogo 7. Sim. Era isso que eu ia te perguntar a seguir. Eu acho que isto vai ser uma série longa. Se houver vassourada, seja para qualquer lado, mesmo para o KC, ficava muito surpreso. Acho que sim. Acho que seria o upset do ano, não é questão da vitória, acho que seria a questão de haver e mesmo se houver um 4-1. Se houver um 4-1, acho que é demasiado. Exato. Ou tinha acontecido umas coisas estranhas, ou tipo o J-Dub não jogar, imagina, se for os Spurs a o Shea lesionar-se. Exato, e o Jalen Williams não jogar, ou regressar e está muito mal. Nível defensivo muito baixo, lançamento muito fraco. Mesmo que o Jalen Williams não jogar, eu acho que mesmo isso é mais difícil isso acontecer. Sim, embora eu acho que o Jalen Williams não jogando, os Spurs, não estou a dizer que tornam-se favoritos, mas ganham mais ali um bocadinho e fica quase 50-50. Não sei se concordas comigo. Fica ali muito... Mas mesmo com o Jalen Williams, esse cara está 45-55. Exato. E atenção... A diferença existe, mas não é uma diferença que... embora e lá está, de uma equipa que chega aqui por mérito, foram e são, lá está, é a primeira seed, segunda seed. Diz tudo, não é? Diz tudo da época fantástica que eles fizeram. Exato. Embora eu continuo, como os americanos gostam de chamar, o X-Factor. Eu acho que para o lado do OKC é a mesma questão do J-Dub. E não é só o regressar, é a forma e o nível que ele regressa. Acho que vai ser muito importante. E também, pronto, um X-Factor mais secundário, já ofereci aqui, foi a questão do Chet Holmgren, não ficar ali todo atrapalhado quando vem o Embanyama, ou quando vem o Embanyama a menos lá está. Não vamos saber uma coisa, que é os Spurs vão dominar a área pintada. E se vão dominar a área pintada, também vão dominar quando for a questão do mid-range. E se forem dominar o mid-range, vai ser a luta do triplo. E eu não sei se o OKC vai ganhar a luta do triplo. E o Embanyama já conhece muito bem o Chet Holmgren, não é só da NBA, das seleções jovens, com vários confrontos em seleções jovens. É uma rivalidade nesse sentido, porque claro, uma rivalidade no sentido quase, e nós gostamos muito quase de wrestling, no sentido em que houve vários confrontos em várias ligas, não propriamente na questão de talento. Em vários contextos. Claramente uma diferença de talento entre os dois. São os dois muito bons, mas há uma diferença, não só de tamanho, há uma diferença de talento. Exato. Mas, Bruno, só para terminar, para ir para o outro X-Factor, que é para mim para o lado dos Spurs. Obviamente, o fator experiência, acho que isto é mais fator coletivo, não é? Mas a nível individual, é o De'Aaron Fox. Ia falar dele. O De'Aaron Fox, é verdade que nestes últimos jogos, principalmente o último até, mesmo o último que os Spurs foram a Minnesota, quis fechar a série e arrumar com o assunto e até arrumaram cedo. Basicamente, o quarto período não existiu. O De'Aaron Fox parece que aparece sempre quando querem fechar as séries. Sim, e quando a equipa... E acho que o De'Aaron Fox... Nos dois últimos jogos da primeira série foi igual. E eu acho que o De'Aaron Fox, quando as coisas estão a rolar bem, ele parece que solta-se. Eu acho isso. Só que o De'Aaron Fox, que vai ser uma série muito difícil para ele, porque nós já falamos muitas vezes daquela defesa. É Caruso, é Cassius Wallace, é Shea, é o Dort, é o próprio J-Dub se regressar, é muita gente, mas o Fox não pode se rebaixar e tem que mostrar. Tem que mostrar que realmente, aliás, os Spurs foram buscar, foi para este tipo de confrontos e este tipo de questões, que é com o Embanyama não pode resolver tudo, pode haver um jogo ou outro que realmente, meu Deus, tenha feito 30 e tal pontos ou até 40, uma coisa absurda. A questão que já falámos aqui de explorar o pintado, se caso o Chet tiver ali muito coisa, com muito medo, mas o Fox tem que aparecer, realmente. E atenção, eu já comentei isso, acho que no episódio passado também comentei com o Salo, que é aqueles dois miúdos, o Castle e o Harper, tudo bem, mas o Fox também tem o seu nível de responsabilidade e até maior que esta malta jovem, não é? Não, muito maior. Supostamente, ele sim devia ser o point guard principal da equipa. Ele sim devia comandar as tropas. E muitas vezes eu vi, lá está, como foi na primeira ronda, nos últimos dois jogos, ele a pegar na bola
ia fechar o jogo, como eu vi no último jogo quase com o Minnesota, ele a mostrar-se, eu quero ver ele agora a mostrar-se, vais-me dizer assim. Ele não é o nível de topo de point guard, mas ele tem que mostrar, nem que seja só para libertar todos os outros. Exato. E empurrar um bocado, e carregar um bocado a equipa. É um bocado. Porque ele é muito energético, ele é muito rápido, e ele tem aquela questão quase desfriada de pegar na bola cá de trás e fazer uma penetração, tentar o 2+1 num lançamento, e se ele tentar isso, vai obviamente trazer ânimo à equipa. Se for um jogo em casa, vai trazer ânimo aos adeptos, e isso é importante, não é só a questão de olha, isto é um lance em que dá 3 pontos. Não, isto é um lance que dá ânimo e afins. E o Fox tem essa capacidade. E mostrou essa capacidade. Agora é importante que ele mostre isso ao longo da série, não só no final da série. Eu vejo essa capacidade no Fox. Eu gostava de ver, lá está, ele a mostrar essa valia que eu dou-lhe, porque eu gosto particularmente do Fox, honestamente. É trazer o tal spark, é o que os americanos gostam de chamar. O spark Sim. é aquela coisa. Exato, e em momentos que o ataque dos Spurs não está ali a responder, o Harper e o Castle estão ali um bocado atrapalhados, o Fox aparece e diz, não, deixa-me resolver isto, e consegue carregar o ataque desta equipa. Por isso, agora é esperar e nós deliciar para esta série de playoffs, e que corra tudo bem, que o Jada volta a repetir, que regresse, não haja lesões. Só pedimos sem lesões para nos deliciar, para nos saber este jogo. Que os jogos estejam renhidos, bem disputados, que não haja cá problemas de arbitragem, é isso que nós queremos. Exato. Tivemos vários casos disso. Bem, maltinha, antes de fechar o episódio, uma nota de pesar. Temos a achar porque esta semana tivemos, aliás, a semana não, foi duas notícias tristes, no mesmo dia até, que foi a primeira do Brandon Clark, que morreu, jogador ativo dos Memphis Grizzlies. É verdade que não tem aparecido muito, porque foi um jogador nestas últimas 2 épocas, especialmente, ou 2 épocas e meia, teve ali muito castigado a nível de lesões, foi ruptura de ligamentos, vários tipos de questões de lesões, mas mesmo assim era um jogador que estava no plantel, tinha contrato com a equipa, estava no ativo, e a equipa até gostava muito dele, os próprios fãs gostavam muito dele, porque é um jogador basicamente da casa, um jogador que já foi draftado há muito tempo e já estava, aliás, já está há mais tempo, por exemplo, com o Ja Morant, para vocês terem noção, mais tempo que Ja Morant e Jaren Jackson, ou seja, era um dos capitães, digamos assim, da equipa dos Memphis Grizzlies, mas infelizmente morreu com 29 anos. Por agora não se sabe, digamos assim, está a ser investigado, aliás, está a ser investigado a causa da morte aqui do jogador do Brandon Clark, e que realmente lá está, para o Memphis pode ter, lá está, foi uma notícia que caiu e realmente chocou muita gente de Memphis, que aliás tivemos várias reações dos colegas de equipas e ex-colegas de equipa também do Brandon Clark. E por fim, a última é do Collins, embora não é um jogador assim muito... já foi jogador, não estou a falar do John Collins que está a jogar nos Clippers, mas estamos a falar de um jogador que a nível de história da NBA tem algum papel, mais pelas questões LGBT, porque o Collins, quando na altura, é verdade que estava em final de carreira nos Nets, anunciou publicamente, e ainda como jogador ativo, como jogador, pronto, era homossexual, ou seja, foi isto porque é que foi histórico, foi o primeiro jogador da NBA, atenção, no ativo, ou seja, a jogar, a anunciar isso, porque houve outros casos de jogadores que depois de se retirar ou antes depois de se retirar anunciaram. Ele não, ele disse publicamente, e realmente, e na altura que foi, era preciso, havia ainda muito preconceito, e estamos a falar de uma liga como a NBA, como devem saber, que é muito difícil, mas ele teve a coragem de falar isso, e atenção, ser ativo até nessas questões. Mas ele morreu também nesta semana que passou, e aliás era um jogador que já tinha problemas de saúde já, e realmente morreu, mas fica aqui a nossa nota de pesar
aqui do podcast, realmente um dia assim negro, digamos assim, por estas duas questões. Voltamos para a semana, maltinha, para que vamos comentar então o desenrolar destas finais de conferência que vamos estar aqui, como disse, a salivar. Grande abraço a todos e fiquem bem. Tchau, tchau.